Boa noite, meus queridos. Tudo bem? A leitura inicial, ela praticamente resume a reflexão da noite. O objetivo dessa noite é nós compreendermos o sofrimento e desenvolvermos uma maneira de pensar que nos permita, diante de qualquer obstáculo, nós termos a capacidade de encarar o sofrimento sob uma outra ótica, sob um outro ponto de vista. Principalmente nós que estamos aqui agora, na maioria, nesse auditório, de pessoas vinculadas aos estudos, muito do que a gente vai discutir é basicamente aquilo que a gente conversa, né, nos nossos estudos. Então, o tema da nossa reflexão é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Mais especificamente, o bem e o mal sofrer. O texto que o Cabral leu fala da necessidade de bem compreendermos as corrigendas que vêm do alto, para que possamos fazer bom uso disso. Jesus nos ensinou: bem-aventurados os aflitos. Foram muitas as criaturas durante muitos séculos que interpretaram isso como uma necessidade da criatura de se punir o seu corpo, punir de alguma maneira a sua existência, para que pudessem alcançar um estado mais feliz lá na frente. Jesus só quis dizer uma coisa, segundo o Evangelho Espírita. Ele nos diz o seguinte, que a capacidade, a oportunidade de passar pelo sofrimento nada mais é do que uma oportunidade de pagarmos as nossas dívidas. Pagando as nossas dívidas, teremos condições melhores. Esse foi o sentido do bem-aventurados os aflitos. Agora, a criatura humana que sofre qualquer tipo de desgosto na vida e não sabe por que sofre, ela sofre duas vezes. Ela sofre a própria dor e ela sofre por ignorância. Porque é terrível você não saber por que você está passando por aquilo. E o capítulo 5, ele começa com o tema justiça das aflições. Nos mostra o porquê sofremos. Nos mostra que a origem dos males que nós enfrentamos está em nós mesmos. E em que algumas circunstâncias, seja numa vida anterior ou em vidas anteriores, ou nesta própria vida, é que nós criamos os elementos que nos trazem a dor. Nos mostra ainda o capítulo 5, a necessidade de compreender para termos resignação, não termos a revolta e termos uma postura ativa diante da dor, compreendendo que é um processo educativo. O capítulo 5, ele é extraordinário, porque assim como em outras passagens do Evangelho, ele nos traz uma condição que eu acredito ser maravilhosa para o entendimento da criatura. É a mudança do ponto de vista. Todos nós sofremos, as criaturas humanas sofrem dores muito similares. Doenças, perdas de pessoas amadas, problemas espirituais, problemas de ordem material, problemas de ordem emocional, desequilíbrios emocionais. Todos sofrem, em maior ou menor grau, os mesmos tipos de dor. Esta capacidade que a doutrina espírita nos traz de relativizar a dor, compreendendo que é um instrumento educativo e não punitivo, nos faz passar pela dor de uma maneira mais tranquila do que aquele que não conhece,
do que aquele que ignora o porquê sofre. Lá no item 13 do capítulo 5, nós temos o seguinte: o homem pode suavizar ou aumentar o amargor das suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual, apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e o anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. A criatura que compreende, num golpe de vista, que essa passagem aqui na terra, ela é transitória, ela é muito rápida, e que o sofrimento é necessário como caráter construtivo, evolutivo, educativo, ela dá uma importância menor ao tipo de sofrimento que esteja encarando, de maneira que isso seja atenuado. Aquele que dá menor importância ao problema, com certeza passa de uma maneira mais tranquila por aquele problema. E continuando o texto, contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Para aquele que não compreende a origem da dor, que não compreende a transitoriedade da nossa passagem na terra, naturalmente, quando ele é arrebatado por um grande sofrimento na vida, isso tem uma proporção gigantesca para ele, porque ele não consegue enxergar nada além da vida material, e o tamanho da sua dor, ela é amplamente amplificada. Daquela maneira, ou seja, da primeira, de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas desse mundo, e sentir-se compelido o homem a moderar os seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, e receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí tira uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto o da alma. Ou seja, é uma questão inclusive de saúde. O teu equilíbrio, o nosso equilíbrio emocional e físico depende da maneira pela qual nós interpretamos os problemas da vida. Se nós desenvolvemos a capacidade de relativizar o problema através do conhecimento, da compreensão desta engrenagem da vida, nós seremos menos afetados. Porque quando nós mergulhamos nas dores, nas mágoas, no sofrimento profundo, sem a compreensão por que estamos sofrendo, o nosso corpo é o primeiro a sentir esses impactos. Nós degeneramos as nossas células através dos pensamentos degenerados que nós possamos ter em relação à dor. O interessante é que, com a doutrina espírita, nós conseguimos compreender esses momentos, compreender que aquilo que nós passamos hoje, o reflexo de uma atitude, de um ato, de um comportamento equivocado no passado ou no presente, porque segundo o Evangelho, a grande maioria dos tormentos que nós passamos nessa vida são de atitudes equivocadas criadas nessa própria vida, e não de outras. A maioria nós criamos aqui. Só que além dos sofrimentos propriamente dito, que nós passamos aqui na Terra, nós sofremos um outro mal, o mal da ansiedade, o mal do medo de sofrer. Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Mesmo quem não seja espírita compreende que a dor está por todo lado. Então é natural que todos tenhamos medo de perder pessoas amadas, perder o equilíbrio financeiro, perder a saúde. Todos temos medos muito parecidos.
A grande questão é que a criatura humana, de certa maneira, gasta muito tempo e adoece gastando esse tempo, se preocupando com circunstâncias futuras ou se alimentando de circunstâncias do passado. E muito antes da doutrina espírita, 500 anos antes de Cristo, por exemplo, alguns filósofos estoicistas já traziam para a humanidade um pensamento, uma capacidade de enxergar para o problema de maneira a relativizar este problema e não nos entregarmos de maneira absoluta aos problemas. Segundo estes filósofos, as nossas angústias derivam da nossa tentativa de controlar o incontrolável. Nós não conseguimos saber se amanhã a nossa empresa estará de pé, se teremos um emprego, se seremos demitidos, se teremos um aumento, uma promoção, se o nosso casamento vai continuar, se as pessoas que amamos estão do nosso lado, se terei saúde ou não. Eu posso me alimentar muito bem, fazer exercícios, mas eu posso, assim como aconteceu comigo há 15 dias atrás, uma bactéria invadiu o pulmão, podia ter levado a óbito, não levou, enfim. Não temos o controle sequer sobre o nosso corpo, mas nós gastamos uma energia absurda tentando controlar o incontrolável, principalmente tentando controlar o comportamento alheio. Um dos maiores pensadores dessa filosofia estoicista era Epicteto, e ele fala o seguinte: a principal tarefa na vida é simplesmente essa: identificar e separar as questões, de modo que eu possa dizer claramente para mim mesmo, quais são externas, fora do meu controle, e quais têm a ver com as minhas escolhas, sobre as quais eu de fato tenho controle. Onde então devo buscar o bem e o mal? Não em externos incontroláveis, mas dentro de mim, nas escolhas que são minhas. Imaginemos que num relacionamento, um casamento, a criatura tem um receio tremendo que esse casamento não dure, porque ela ama muito, o marido ama muito a esposa, e ela vive naquela tensão, vive naquela preocupação de que esse casamento possa acabar. Gasta tempo, energia, tentando controlar o incontrolável, porque o comportamento do outro não há como se controlar. Agora, o meu comportamento, eu respondo por ele. Se eu tenho intenção de fazer com que esse relacionamento dure, agir no bem, agir corretamente, nutrir esta relação, está dentro dos aspectos que estão nas minhas escolhas. Se lá na frente, por acaso, não deu certo, eu vou ter a serenidade de compreender que eu fiz a minha parte, dentro daquilo que era certo. E assim, a criatura evita querer controlar o outro e querer controlar circunstâncias que não fazem parte do seu controle. Isso adoece, a criatura adoece. Epicteto ainda fala: não é o que acontece com você, mas é como você reage ao que importa. Aqui no texto a gente acabou de ler, do Evangelho. Não é o problema em si, é a nossa percepção sobre o problema. Isso muda tudo. A maneira como eu encaro o problema é que muda o meu equilíbrio e a minha paz. Compreender isso, que independente do problema, o tamanho da importância que eu dou é que vai fazer a diferença, e não o problema em si. Sêneca, outro grande pensador estoicista, nos diz: nós estamos normalmente mais assustados do que machucados, e sofremos mais na imaginação do que na realidade. Não sei vocês, mas eu cansei durante muitos anos de revirar à noite, preocupado com os problemas, e na madrugada, quando você acorda, 2, 3 horas da manhã, o suador, aquele problema parece gigantesco, e quando você acorda, o problema parece que é menor, e à medida que os dias vão se passando, as coisas vão se encaminhando, e se encaminham muito diferente do que aquele cenário terrível que nós imaginávamos. Então nós sofremos diariamente, entramos num estado de ansiedade contínuo, preocupado com o desenrolar de coisas que não temos o controle e que se resolvem por si só. Marco Aurélio, o maior de todos os imperadores romanos,
Não sonhe com todas as coisas dolorosas que provavelmente te aconteceram, mas a cada momento presente pergunta: o que há de insuportável e irresistível nesse acontecimento? Lembra-te então de que não é nem o passado nem o futuro, mas o presente que pesa sobre ti. Lembra-te de cada um de vós só vive no momento presente, no instante. O resto é o passado ou obscuro futuro. Pequena, pois, na verdade, é a extensão da vida. Se hoje eu lembro de alguma coisa ruim que me aconteceu, eu estou lembrando hoje. Se eu estou pensando em algum acontecimento futuro, imaginando algum acontecimento futuro, eu estou pensando hoje. O passado já morreu, o futuro ainda não chegou. Quantas criaturas gastam o hoje alimentando mágoas, rancores, não conseguem perdoar, não conseguem se livrar daquela criatura, daquele pensamento, daquela dor que lhe foi trazida. Nós temos a infância psicológica alimentada pelo nosso orgulho de fazer com que a criatura que nos fez mal seja culpada por tudo. Ou, como diz o próprio texto que o Cabral leu, Deus. A criatura se revolta contra Deus. Precisa culpar alguém. Ignorante que é de que ele é a própria origem dos males, a criatura precisa culpar alguém. Então, muitas criaturas, quantas criaturas desenvolvem doenças degenerativas, câncer, entre muitas outras, porque passaram anos a fio, mas eu não perdoo. O rancor, a mágoa, e lembra daquele momento que foi feito aquilo, da traição, disso, daquilo. A criatura não consegue viver o hoje e adoece, esquecendo que ela própria é a mais carente, a mais devedora de perdão. O último aqui. Esse aqui, vocês lembram que a gente sempre fala no grupo de estudo sobre o treino da morte? Muita gente achava meio macabro, meio fúnebre, o treino da própria morte, o treino da pessoa que 500 anos atrás já tinha esse exercício, tá? O principal e primeiro exercício que conduz de imediato às portas do bem consiste quando uma coisa que nos prende em considerar que ela não é daquelas que não nos podem ser tiradas. Nós nos apegamos a tudo, nós nos apegamos a coisas e pessoas, e elas podem ser tiradas a qualquer momento. Que ela é como uma panela, uma taça de cristal, que quando se quebra não nos perturba, porque lembramos o que ela é. O mesmo acontece aqui. Se abraças a um filho, um irmão, um amigo, não te abandones sem reserva a imaginação. Lembra-te de que amas a um mortal, um ser que não é absolutamente tu mesmo. Ele foi concedido para o momento, mas não para sempre, nem sem que te possa ser tomado. Que mal existe em murmurar entre os dentes enquanto abraça o filho: amanhã ele morrerá. Nós devemos compreender que a nossa felicidade, o nosso equilíbrio está dentro de nós, que nós devemos amar as criaturas que estão à nossa volta com reservas, do ponto de vista de compreender que a qualquer momento podem nos ser tiradas. Podem sofrer um acidente, podem contrair uma doença, podem seguir o mundo. Nós temos que ter esta reserva. Caso contrário, a criatura, tão logo se veja privada, ela entra realmente em colapso emocional. Muito bem. Significa dizer que a doutrina espírita, e muito antes da doutrina espírita, muitos pensadores já nos traziam uma maneira de pensar sobre a vida, uma maneira de pensar sobre o sofrimento, que nos dá a capacidade de levar uma vida mais feliz, mais equilibrada e mais serena. O primeiro aspecto é compreender que a nossa mente tem o poder, tem a capacidade de controlar, de dominar as nossas emoções, nossos sentimentos, de maneira que nós não sejamos sequestrados por esse sofrimento. Então, assim, qualquer um de nós pode desenvolver isso. E alguns cientistas, estudiosos da psique humana, nos apresentam alguma dessas ferramentas, muito simples. Mas nós começamos com a doutrina espírita.
O conhecimento da justiça das aflições nos tira dessa infância psicológica. Nós, através do estudo da doutrina espírita, nós compreendemos que não me cabe mais o papel de vítima, não me cabe mais o papel de coitadinho, que tudo que me acontece não é o acaso, não é a força do universo, não é o Deus que castiga, não é o fulano que me fez mal. Eu mesmo criei todas as circunstâncias favoráveis para que eu enfrentasse tais e tais tipos de problema. Sou a única fonte de todos esses males. Porém, eu tenho a mesma capacidade de transformar estas coisas ao meu redor. Compreender que eu sou o responsável é o primeiro passo, para que eu não me afunde psicológica e emocionalmente na minha própria dor. Abandonar as angústias que não estão no nosso controle. Esses pensadores trabalham muito isso, a nossa necessidade de não querer controlar aquilo que não está ao nosso alcance, de ter uma vida mais serena, mais equilibrada, controlando aquilo que está no meu alcance, as minhas decisões. Como eu ajo, quais são os meus pensamentos, quais são as minhas atitudes perante as pessoas, perante o mundo. E isso eu tenho controle e tenho reflexo disso. Não há como gastar uma vida querendo controlar aquilo que é incontrolável. E eu digo para vocês, a grande maioria das pessoas tenta controlar o incontrolável. Compreender que o peso do passado e a incerteza do futuro são âncoras que pesam sobre a vida, limitando a nossa liberdade e a nossa plenitude. O que passou, passou. Há pessoas presas ao passado por dois motivos, por motivos bons e por motivos ruins. Há pessoas que ficam nostálgicas. Meu Deus, mas aquele tempo em que a gente estava junto, ou quando eu tinha isso, ou quando eu tinha aquilo, quando eu morava, e a pessoa, eu tenho na minha família, pessoas que não conseguem se desvencilhar do passado, vivem naquela nostalgia daquele tempo. O que isso agrega? O que isso muda hoje? Absolutamente nada, porque o passado está morto, não muda nada. Ou então, a criatura que fica presa ao passado, justamente por aquilo que a gente já falou, não consegue perdoar, não consegue esquecer o mal que lhe foi feito. Acho que menos de 2 meses, nós tivemos um atendimento aqui na mesa, e a criatura nosso irmão estava há muito tempo vinculado a uma cristalização, uma ideia de vingança em relação a um parente que havia lhe tirado a vida. Ele estava inconformado, revoltado, e não havia ali muito espaço para começar a falar de perdão. A gente tinha que encontrar alguma maneira para apenas romper aquela ideia fixa. E o caminho foi esse, é dizer o seguinte: tudo bem, tu queres o mal dele, tu queres te vingar. A pergunta é, todos estes anos que tu estás procurando por isso, o que tu alcançou? O que de fato tu conseguiu? E quanto tempo tu reviveu ao longo desses anos aquela mesma dor? Tu estás sofrendo infinitamente, porque tu sofreu aquilo que te foi feito, e tu continuas sofrendo e buscando aquele mesmo sofrimento, todos os dias. E quantas criaturas fazem a mesma coisa? Não conseguem esquecer a mágoa, não conseguem esquecer a dor, querem que outra criatura, de alguma maneira, se ferre, não compreendendo porque sofre, não compreendendo que aquela criatura que trouxe a dor é apenas um instrumento da providência divina, e acima de tudo, não compreendendo que ele é o mais devedor perante a justiça divina e que deveria iniciar pelo perdão. E a criatura que perdoa, a criatura que se esforça por esquecer o mal que lhe foi feito, ela encontra paz imediata, ela encontra uma serenidade, uma maneira de viver que lhe traz saúde mental, lhe traz saúde física, porque não muda nada você alimentar a mágoa, você não vai desfazer o que foi feito, você não vai conseguir mudar absolutamente nada do mal que já aconteceu. Agora, a compreensão de que esse mal que aconteceu era necessário e te fez raciocinar: por que eu passei por isso? O que eu devo aprender com essa dor? Porque essa dor veio me ensinar alguma coisa. O que veio me ensinar?
É focar na lição e não na dor. A criatura que foca na dor, ela se afunda na mágoa, ela se afunda na vontade de revidar o mal que foi feito. A criatura que compreende isso que a doutrina espírita nos fala, ela muda o foco. Ela não está preocupada com quem trouxe aquela lição, ela está preocupada com a lição. O que eu aprendo? Como eu faço para não passar por isso de novo? Porque muito provavelmente eu causei isso a outras pessoas em alguma circunstância. É um instrumento educativo. Ou a criatura se prende a uma outra âncora. Eu vou ser feliz, ou eu vou estar pleno quando eu conquistar isto, quando eu conquistar aquela casa, quando eu conquistar o tal emprego, quando eu passar no concurso público, quando a minha esposa mudar de atitude, quando meu marido for assim ou for assado, quando meus filhos... Quando? E a criatura esquece de viver o hoje. Olha a quantidade de pessoas ansiosas, em quadros depressivos absurdos, não considerando aqueles que estão clinicamente ou por um problema físico em quadro de depressão, mas quantas pessoas entram em processo de depressão porque são ansiosas, o medo do futuro, o medo de perder as coisas, o medo de perder o equilíbrio daquilo que está hoje funcionando, e esquece de viver o hoje, vive em relação ao ontem e para o amanhã, e o hoje. Esses estudiosos, lá na década de 60 para 70, nos apresentaram uma teoria que é adaptação hedônica. O que é isso? Todos nós temos uma barra de felicidade, uns mais para baixo, outros mais para cima. Então é natural, por exemplo, que uma criatura que ganhe na loteria, ela tem um pico de euforia. Essa criatura vai ser mais feliz? Não, ela tem um pico de euforia. A felicidade dela volta para a barra que ela costumava ter. Uma criatura, por exemplo, que perde os movimentos da perna, ela tem um pico de tristeza, mas na grande maioria dos casos volta para a mesma barra de felicidade. Agora, esse mesmo processo de adaptação hedônica, ele nos sabota, porque nós nos adaptamos com tudo aquilo que está funcionando ao nosso redor. Nós nos adaptamos com a presença da esposa, do marido, dos filhos, nos adaptamos com o trabalho, com o nosso salário, e paramos de compreender o valor dessas coisas. É como se elas estivessem ali para sempre. Então é natural, por exemplo, irmãos que não se entendem, reunião de família, não vou lá visitar o pai, não vou visitar a mãe, porque o fulano vai estar lá. Entra Natal, entra Ano Novo, sai Ano Novo, os anos vão se passando, não visita o pai, não visita a mãe, passam 10 anos, e de repente, uma dessas criaturas morre. E aí, a criatura é invadida por um arrependimento absurdo. Por que eu não visitei? Por que eu não abracei? Por que eu não amei? Por que eu não estive junto? Por que eu não conversei? Por que eu não amei mais? A criatura só vai compreender o valor da coisa quando perde. Assim com um marido, uma esposa, todos têm defeitos. No dia que resolve seguir um outro caminho, aí talvez o outro compreenda o valor que tinha dentro de casa e perdeu. Então, a adaptação hedônica, ela nos sabota nesse sentido. Nós paramos de ver o valor daquilo que está à nossa disposição. É como se nós esquecêssemos de um mecanismo muito importante, a gratidão. Para isso, é importante um último exercício que esses pensadores nos apresentam: a valorização negativa, que nada mais é do que você acordar, você olhar para tudo que você tem e você começar a se imaginar sem essas coisas. Imaginem acordando de manhã e você não tendo mais o movimento das pernas para fazer o que você tem que fazer, a coisa mais básica. Ou você não tendo a visão para poder enxergar tudo aquilo que você vê. Ou você acordar de manhã, você não ter mais a presença das pessoas que você ama. Não ter aquilo que te parece tão comum e tão básico. Exercitar a mente nesta valorização negativa. Experimente ficar sem. Quanto isso te vale? Quanto isso é importante? Isso nos ajuda a sermos mais gratos. E sendo mais gratos, nos tornamos pessoas mais felizes, pessoas mais equilibradas. Resumindo, meus queridos amigos, nós temos a capacidade de olhar para os problemas de uma maneira diferente. E vamos compreender que a felicidade
não é a estabilidade de tudo aquilo que hoje nós consideramos importante, mas a verdadeira felicidade é a capacidade que nós temos de perder qualquer um desses artifícios que nos fazem equilibrados e olhar com serenidade que isso é relativo, que isso é temporário, que logo na frente tudo isso passa, tudo isso muda e que nada mais é do que um instrumento educativo. Por isso que o Fenelon, no Evangelho, ele traz o seguinte pensamento: e não será uma felicidade a calma em meio às tempestades da vida? Essa é a verdadeira felicidade. Nosso tempo extrapolou, obrigado pelo tempo de vocês.